Então, o primeiro ponto para a gente analisar é exatamente o contrário. O que é a ingratidão? A ingratidão, por mais que pareça algo tão comum para a gente, a ingratidão é um comportamento pecaminoso. O que a gente pode associar a isso? Paulo fala que no final dos tempos os homens seriam o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos. Olha a quantidade de coisa que está associada ao homem ao final dos tempos. Muita coisa ruim e muita coisa também inclui a presunção, a arrogância, a blasfêmia, a desobediência, o egoísmo e também a ingratidão. Então a ingratidão ela faz parte da característica dos homens maus dos últimos tempos. E isso é um comportamento que a gente deve reprimir. É um comportamento que a gente precisa trabalhar em nossas vidas e não deixar que a gente tenha raiz de ingratidão. Um outro ponto para a gente analisar é que o ingrato ele tem muita dificuldade. Ele tem uma dificuldade muito grande em reconhecer o que lhe foi dado. O ingrato ele tem muita dificuldade de saber aquilo que ele recebeu, de reconhecer quem o ajudou. O ingrato tem muita dificuldade de reconhecer a Deus o que é de Deus. O ingrato tem muita dificuldade de reconhecer as pessoas que lhe ajudaram, as pessoas que trabalharam para lhe abençoar. Então esse é um outro ponto que a gente precisa ter muito cuidado. Uma dificuldade em dar valor aponta para uma frieza e até uma atitude que afasta as pessoas de Deus. Paulo diz em Romanos 1:21, portanto, tenham conhecimento de Deus, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então tem muitas pessoas que têm um conhecimento de Deus, mas não o reconhecem como Deus. Isso também é ingratidão. Isso também é uma forma de demonstrar que a gente não é grato. Então é digno do nosso acompanhamento esse comportamento. É digno da gente prestar atenção nisso. E tem uma história bíblica que eu tive a oportunidade de pregar em um outro momento para um grupo de pessoas que eu fui convidado lá do trabalho do meu sogro, que a gente abordou uma história que Jesus ele dá um exemplo muito legal e muito qualitativo para a gente. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito aos nossos corações com esse trecho. Vamos abrir em Lucas 17, de 11 a 19. Essa história fala de 10 leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. É uma história pequena, mas com ensinamentos valorosos para a gente. Lucas 17, de 11 a 19, diz assim a palavra de Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Essa história é muito interessante, tem alguns detalhes que a gente vai trabalhar nessa noite. Primeiro ponto, Lucas ele relata aqui que a caminho de Jerusalém, Jesus teve um encontro com 10 leprosos. Eram 10 leprosos, a gente sabe o contexto em que alguém que era doente de lepra na época era inserido. Essas pessoas eram afastadas, essas pessoas eram excluídas, essas pessoas não faziam parte de um contexto social, essas pessoas não tinham acesso a uma série de coisas, por exemplo, de entrar no templo, essas pessoas tinham dificuldade em se relacionar e muitas outras coisas que configurava um problema social, um problema cultural. Essas pessoas vão ao encontro. Então esse é um primeiro detalhe. Elas saíram ao encontro de Jesus. E assim muitas pessoas saem ao encontro. Eles souberam pedir.
Eles souberam pedir aquilo que eles precisavam. Jesus cura. Jesus cura-nos. Nos ajuda. Nós precisamos recuperar nossa dignidade. Nós precisamos nos recuperar dessa doença. Jesus, nós queremos restabelecer uma nova vida. Jesus nos ajuda, nos cura. Eles procuraram Jesus e souberam pedir. E a palavra diz que Jesus ele responde já declarando a cura. E pede que eles se apresentem ao sacerdote. Esse trecho está lá em Levítico 14. O que significava isso? Lá em Levítico 14 fala que o leproso, aquele que tinha doença de lepra, quando fosse curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Era um mandatório, era uma regra. E o que acontecia? Esse processo dele se apresentar ao sacerdote era para fazer uma checagem, ver se estava tudo ok mesmo, se ele tinha sido curado. E ali tinha um processo de mais ou menos 8 dias para finalizar o checklist ali dos sacerdotes, para dizer que aquela pessoa estava de fato curada e ela poderia ser reinserida em todos os processos da sociedade da época. Então, quando Jesus fala para eles, vão e se apresentem ao sacerdote, o que ele está dizendo? Vocês já estão curados. Ele já declarou a cura, porque se não tivesse curado, não tinha por que se apresentar ao sacerdote. Então eles já vão ao caminho se apresentar ao sacerdote. E a Bíblia também diz que esses 10 leprosos, eles não tiveram nenhuma diferenciação ali. O texto é claro, eles receberam a mesma ordem. Eles receberam a mesma diretriz. Não teve uma separação de quem era mais alto, mais baixo. Não teve. Jesus falou para todos, se apresentem ao sacerdote. Todos ouviram a mesma coisa. Todos tinham o mesmo problema. Todos foram curados. O que separa e por que chamou a atenção de Jesus? Porque somente um voltou para agradecer. Todos foram purificados. Um voltou para dar glória a Deus. Um mostrou que o seu coração se derramou por quem o curou e não pela cura. Porque muitas vezes, em muitos momentos, nós seres humanos, nos apegamos muito à cura e deixamos de lado quem nos curou. Muitas vezes a gente está tão vidrado na bênção que a gente esquece quem nos abençoou. O processo era o mesmo para todos. Ia durar os mesmos 8 dias para todos. Mas o comportamento de um foi muito diferente e chamou a atenção de Jesus. Um voltou. E os outros 9 seguiram. Foram curados. A Bíblia registra que um deu glória a Deus. E esse é um ponto interessante. A gente vai pegar alguns ensinamentos que esse texto traz para a gente. O primeiro ensinamento é que geralmente, as pessoas são ingratas. Se a gente for colocar aqui em estatística, né, Luciano? 90% das pessoas, baseado nesse contexto aqui, 90% das pessoas são ingratas. E se a gente for fazer a nossa estatística, com certeza a gente vai ver muitas coisas, a gente vai se lembrar de vezes que a gente já ajudou, de vezes que a gente já estendeu a mão, de vezes que a gente já fez A ou B, mas a gente não recebeu um agradecimento, não que a gente faça pensando nisso, e Deus também não faz pensando nisso. Mas é natural do homem ser ingrato, é comum, geralmente o homem é ingrato. E é por isso que chamou a atenção de Jesus, porque apareceu alguém grato. Se deixarmos a nossa natureza, ela vai tendenciar à ingratidão. Porque ser ingrato é simples. Ser ingrato não dá nenhum trabalho. Para ser ingrato, basta não fazer nada. Para ser ingrato, basta só ficar recebendo. Para ser ingrato, zero estresse, zero trabalho. Mas é o que a maioria é. A maioria das pessoas vai ter um coração ingrato. E a gente percebe quando Paulo fala para Timóteo, escrevendo para Timóteo, que no final dos tempos os homens seriam ingratos. Isso faz parte da maldade. Esse grupo de pessoas tem dificuldade de entender o que é graça, porque a graça é um favor imerecido. Esse grupo de pessoas ingratas, eles têm dificuldade de progredir,
porque associam que a vitória ou que as bênçãos são justas, eles merecem aquilo. Eles querem tomar posse daquilo porque eles merecem, e não porque é de graça, não porque é um favor imerecido. Como o Tiago disse sobre aqueles que não praticam a palavra, esses homens, eles se olham no espelho e logo esquecem da sua aparência. Esse tipo de pessoa logo esquece do que Deus já fez. Esse grupo de pessoas logo esquece das bênçãos que o Senhor já derramou sobre a vida delas. Esse grupo de pessoas logo esquece de onde o Senhor os tirou. Esse grupo de pessoas logo esquece quem estendeu a mão. É muito rápido, é muito fácil, é muito prático. O ingrato sabe muitas vezes pedir e pede, e muitas vezes pede até bem. Algumas vezes ele vai receber, algumas vezes ele vai conquistar algo, vai avançar um pouco, mas logo ele se esquece de onde partiu, logo ele se esquece de quem o ajudou. Como a gente pode esquecer, por exemplo, de um povo que vivia preso, subjugado, escravizado, sofrendo vários tipos de injúria. Eles tinham liberdade restrita. E foi liberto. E eles foram libertos de uma forma assim, magnífica. Eles passaram a pé enxuto, com o mar aberto. Esse mesmo povo que saiu dessa prisão, reclamou. Eles esqueceram muito rápido, e quando estavam no deserto, nas primeiras dificuldades, murmuravam e falavam: nossa, como era bom o que a gente tinha. E eles já tinham esquecido tudo aquilo que Deus estava fazendo. E então Deus derramou a sua bênção, caiu alimento do céu, tinha proteção, ficaram alegres, comemoraram. Mas o que aconteceu? Logo esqueceram de como Deus os abençoou. Esse é um grupo de pessoas que mantém a ingratidão no seu coração. Uma outra lição que a gente tem é que o coração ingrato, o coração desse homem ingrato, dessa mulher ingrata, ele vai estar fincado na bênção. Veja que não é em coisas ruins sempre, né? Às vezes ele vai estar fincado na bênção, mas não em quem o abençoou. Lucas registrou que eles iam se apresentar ao sacerdote. Isso, como eu falei, era uma prática, era uma exigência. Mas o samaritano, ao perceber que a sua cura havia ocorrido ali, deve ter olhado os seus braços, suas pernas, ou alguma coisa do gênero, ele interrompeu. A Bíblia diz que ele voltou. O que a Bíblia diz aqui pra gente? Provavelmente eles receberam a mesma diretriz ali naquele momento, e foram os 10 se apresentar ao sacerdote, tinham que caminhar, tinham que se apresentar. Só que ele, ao perceber que havia sido curado, esse samaritano, ele voltou. Porque o coração dele não estava na cura. O coração dele se quebrantou por aquele que o havia curado. Os outros 9, imagina, foram felizes. Eles foram contentes de se apresentar. Nossa, a gente vai voltar, vou ver minha filha, vou ver meu filho, eu vou voltar a fazer isso, eu vou voltar a ir para o templo. Imagina a alegria que eles foram. Mas a alegria deles estava voltada ali para a cura. E fincada ali. Não que não fosse certo comemorar, foi uma bênção. Mas o samaritano deu uma lição para a gente. O samaritano, ele interrompeu, falou assim: peraí, antes de qualquer coisa, antes de eu me apresentar ao sacerdote, antes de eu fazer todo o ritual, antes de eu voltar para minha família, antes de eu voltar para os meus filhos, antes de eu voltar para o meu convívio, antes de eu voltar para o templo, eu preciso agradecer, eu preciso dar graças a Deus pelo que Ele fez por mim. Antes de qualquer coisa que eu faça, eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Eu preciso honrar aquele que me curou. Eu preciso honrar aquele que me ajudou. Eu preciso honrar aquele que olhou para mim e me ajudou como nunca antes alguém tinha me ajudado. Esse era o coração daquele samaritano. Ele interrompeu e voltou. 9 se preocuparam só com o processo. Vamos lá, são 8 dias, a gente vai ter que pegar o cabrito. Quem não tinha condição pegava a pombinha. Quem tinha que apresentar o sacerdote, ir e voltar. Tinha um processo de tirar a barba, raspar o cabelo. Tinha uma série de coisas para fazer. Eles se apegaram muito ao processo e esqueceram
que Jesus os tinha curado. E aí, irmãos, fica um pensamento para a gente. Quantas vezes nós nos deparamos com a rotina? Quantas vezes nós nos deparamos com coisas que Deus nos abençoou de fato? E a gente se envolve tanto com o processo e esquece de quem nos abençoou. Tem coisas que nós conquistamos nesse ano, muitos aqui, para a glória de Deus, e que Deus abençoou de fato, isso é alegria. Mas o coração ficou preso na bênção. E eu sei também que tem muitos aqui que foram abençoados, mas voltaram e agradeceram, porque o coração não está na bênção, o coração está em quem abençoa. Assim como esse samaritano. Um deles tinha um coração quebrantado. Ele entendeu que aquilo que havia ocorrido era para glorificar a Deus. Quantos de nós oramos, quantos de nós pedimos coisas, clamamos para que algo aconteça? A gente pede por energia, por saúde, por provisão. E quando tudo acontece, a gente não volta. A gente não volta para agradecer. E o voltar é figurativo, tá? Não quer dizer que você está lá na Cidade Nova e precisa voltar para o centro. O voltar é que o seu coração renda graças. É que a nossa mente renda graças. É que você tenha consciência de orar e de agradecer. De alguma forma. Da sua forma. O coração do homem grato, nesse caso do samaritano, primeiro rendeu graças e aquele que o curou e depois ele foi fazer o processo. São as nossas prioridades. É aquilo que a gente está colocando como primazia. É aquilo que a gente dá, é a nossa primeira palavra, é o nosso primeiro agradecimento. Ele confiou e mostrou para todos os outros o porquê ele estava alegre. Imagina, irmãos, que ele ainda voltou no meio de todos. Foram os 10 juntos. E ele falou, pessoal, eu vou voltar porque eu preciso agradecer. Os outros perceberam que ele saiu. Mas mesmo assim o coração estava no processo. E não em quem o abençoou. A palavra diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo que acontece em nossas vidas, devemos dar graça. Devemos agradecer. Devemos lembrar daquele que nos abençoa. Devemos lembrar daquele que cuida de nossas vidas. A vontade de Deus para conosco é o desenvolvimento de um coração grato, porque Deus sabe que quem tem um coração grato deixa a porta aberta, mantém a porta aberta, progride, avança, desenvolve, trabalha a sua fé, recebe mais, tem espaço para mais, progride. A vontade de Deus é que a gente não dependa de circunstâncias para ser grato. A vontade de Deus não quer que a gente só agradeça quando tudo estiver bem. E nem só lembre dele quando tudo estiver mal. A vontade de Deus é que a gente tenha e desenvolva um coração e uma mente grata a Deus por tudo. Em tudo, dai graças. Diante das dificuldades, é um pouco mais complexo, né? Como é que a gente vai dar graças diante de dificuldade? A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6 algo interessante para a gente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, dificuldade, a palavra de Deus nos traz um remédio. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E olha só como a gente vai deixar conhecido diante de Deus as nossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. A palavra também diz, lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso independe de circunstância. O que o profeta está declarando é que independente da circunstância, ele diz aqui, se a figueira não florescer, a minha vida continua sendo de graças a Deus. Se a vide não der o seu fruto, a minha vida é de graças a Deus. Ainda que tenham dificuldades, ainda que tenham problemas, ainda que a gente passe por tribulações nessa vida, a gente lembra do que Abacuque diz: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E outra, é um exercício um pouquinho cruel, mas é um exercício. Às vezes a gente reclama daquilo que tem, ou daquilo que não tem. Esquece de agradecer aquilo que o Senhor já nos deu. Às vezes a gente reclama, por exemplo, reclamação fútil. Poxa, só tenho um sapato. O sapato está meio velhinho já. E quando a gente olha um pouquinho para o lado, a gente vê pessoas que não têm sapato. Às vezes a gente reclama do nosso carro. Meu carro, preciso trocar, fazer isso, fazer aquilo. E às vezes a gente olha para o lado, tem pessoas que não têm um carro. Reclama da nossa roupa, reclama da nossa comida, a gente reclama do nosso cônjuge. E esquece que tem muitas pessoas que não têm o que vestir. Tem muitas pessoas que não têm onde morar. Tem muitas pessoas que não têm alguém para compartilhar, nem que seja uma palavra. A gente reclama do louvor, reclama da palavra, reclama disso, daquilo, e esquece que tem milhares de pessoas hoje sendo perseguidas, tendo que cultuar escondidas, tendo que marcar horário para ir, marcar horário para sair, se escondendo das autoridades, porque não podem abrir uma palavra, porque não podem abrir uma Bíblia, porque não podem cantar um louvor, porque não podem ler um versículo. Então, quando a gente para pensar, a gente tem muito mais motivo para agradecer do que para reclamar. E esse é um sentimento que Deus quer trabalhar em nossas vidas, o sentimento de gratidão por tudo o que Deus tem feito. E como a ministra cantou aqui, e por tudo que Ele ainda vai fazer. Pelas promessas e por tudo que Ele é, e por tudo que tem em nossas vidas. A gratidão não depende das circunstâncias. A gratidão depende da confiança que nós temos em Deus. Porque quem confia em Deus é grato. Porque ele sabe que por mais que esteja no deserto, o deserto não é o final. Quem confia em Deus sabe que por mais que esteja na doença, a doença não é o final. Quem confia em Deus crê, inclusive, que por mais que esse corpo morra, esse corpo não é o final. Quem tem um coração grato, mantém portas abertas. Esse é um detalhe que esse texto traz para a gente, que é uma lição perfeita, para a gente conduzir as nossas vidas no nosso dia a dia. Jesus, quando ele vê que aquele homem voltou, ele pergunta: cadê os outros 9? Ele quis claramente de ali diferenciar, isso é um jogo de palavras. Ele, cadê os outros 9? E entenda também que ele estava falando ali com os discípulos, com as pessoas ao redor, ele estava ensinando e estava ministrando. Quando ele viu aquele voltar, ele falou: não eram 10? Os outros 9 foram para onde? Ele mais uma vez quis separar, como se estivesse separando o joio do trigo, como se estivesse separando aquele que crê daquele que não crê. Ele estava separando o grato do não grato.
Ele comenta com os discípulos que aquele homem voltou para dar glória a Deus. E o seu comentário seguinte é uma grande lição. Ele fala para aquele homem que se prostrou diante dele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Qual é a diferença? 9 tiveram a cura. 1 teve a cura e teve a salvação. A gratidão, ela vai manter as portas abertas para mais bênçãos da parte de Deus. A gratidão, quando você volta, quando você rende graças, quando você tem um coração trabalhado para ser grato a Deus, tenha certeza que mais de Deus vai ter para a sua vida. A gratidão, ela mantém portas abertas. Aquele homem voltou e falou: eu não estou somente curado, eu fui salvo. Porque a cura do físico um dia vai acabar. Um dia esse corpo padece. Mas a cura espiritual, aquela que se renova dia após dia, esse espírito é eterno. E aquele homem que se diferenciou, além da cura, teve a salvação. A expressão de gratidão que ele teve fez com que ele pudesse desfrutar, assim como todos, da sua cura, mas também desfrutar de algo diferente. E assim a gratidão, ela atua como ponte, ela vai conectando cada vez mais, e Deus vai abrindo portas, e Deus vai trabalhando em nossas vidas, e vai conectando sentimentos, Ele vai conectando soluções para nossas vidas, pelo coração grato. A gratidão desse homem, talvez tenha uma lição que está escrito lá em Salmos 107. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a gratidão que o Senhor quer exercitar em nossas vidas, como eu comentei no início. Fechando um ciclo, fechando o ano. Sei que muitos passaram por problemas e dificuldades, faz parte da nossa vida. E o que o Senhor quer exercitar em nosso coração é a confiança de dizer: eu te agradeço, meu Deus, por tudo que aconteceu, e te agradeço pelo que vai vir. Que o Senhor coloque esse sentimento em nosso coração nessa noite, fortaleça e aqueça essa chama de gratidão. Porque muito o Senhor tem feito. São inúmeras e incontáveis as bênçãos do Senhor por nossas vidas. Se a gente parasse aqui para ouvir cada um, tenho certeza que esse culto não terminaria nessa noite. E para a gente finalizar, a palavra de Deus diz no Salmo de número 100, de 1 a 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele nós somos. Nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Senhor, nós te agradecemos por tudo o que o Senhor já fez em nossas vidas, por todas as dificuldades, por todas as batalhas. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor sempre esteve conosco, que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos por todas as vitórias, nós te agradecemos por todas as conquistas, nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos pelas doenças, nós te agradecemos pela cura, nós te agradecemos pelos milagres que nós vivemos nesse ano. Foi um pouco de tempo diante da glória que nós teremos e daquilo que viveremos diante de Ti, meu Pai. Mas te agradecemos, que o Senhor nos abençoe e nos proteja, e que muito mais, portas abertas, que o Senhor venha conectar pontes, abençoar o Teu povo, e que nós tenhamos um coração grato sempre, no nome de Jesus. Amém.